Meus amados irmãos e irmãs, caras moças e rapazes, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abram todas suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. O Espírito Santo de Deus continuará falando aos nossos corações essa noite. Agradecer ao nosso amigo Luiz Augusto pela deferência, agradecer ao presbítero Jean-Pierre, embora na sua ausência, pelo convite que nos fez para aqui estar. Agradecer ao nosso pastor presidente Daniel Nunes, que nos autoriza a ministrar a palavra de Deus aqui essa noite, e ao nosso evangelista Keiler Nunes, que está na direção da igreja esta noite, também pela confiança e pela recepção. Agradecer a toda a mocidade, Cântico Pentecostal. Tenho orado por vocês e desejo hoje novamente que a bênção de Deus seja dobrada sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 9. Esse é um texto que todos nós conhecemos e talvez a maioria de nós aqui o saiba de cor, porque é um texto que nós o memorizamos desde a infância, desde que crianças, na escola dominical, aqueles que já pertenceram à Igreja Católica Romana, também lá se praticava muito o exercício dessa oração. Então eu estou seguro de que talvez a igreja toda aqui hoje poderia facilmente, no coro uníssono, repetir esse texto na íntegra. É o texto da oração modelo, ou a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como você preferir. Nós vamos ler dos versículos 9 a 13, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas citar a parte A do versículo 9, e em seguida vocês vão ler o texto todo. Quem quiser reviver os dias de infância, em que repetir essa oração de cor, pode ficar à vontade para repetir a oração sem precisar olhar para as páginas da Bíblia Sagrada. Tá bom? Porque todos nós conhecemos o texto. Quer ver como nós conhecemos o texto? Jesus diz aos seus discípulos: portanto vocês orarão assim: Pai nosso. Tradicionalmente, nós encerramos a oração no mas livrai-nos do mal, amém. Não está errado, porque você está com o texto aí diante de você, e depois do livrai-nos do mal, Almeida tem aí, ele acrescentou, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, aí é que vem o amém. Nós geralmente, lá na nossa infância, quando repetíamos essa oração, não dizíamos esse trecho final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E há uma explicação exegética para isso. É que alguns manuscritos mais antigos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, não trazem essa parte final. Algumas cópias manuscritas antigas trazem, outras não trazem. Então, algumas versões bíblicas mais antigas não traziam essa parte. Versões mais atualizadas, mais modernas, até mesmo de Almeida corrigida, acrescentou, em função de ser uma parte que também consta em outros manuscritos originais. Então, ninguém estranhe pelo fato de, na oração que fazíamos tradicionalmente, não dizermos, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas nós vamos trabalhar com o texto tal qual está posto para nós aí na página das Escrituras Sagradas. Penso eu que, a despeito desse texto ser uma oração, é uma oração pedagógica, é uma oração que ensina, é uma oração que Jesus está não só, ao mesmo tempo, nos ensinando a orar,
porque foi o pedido dos discípulos de Jesus. Mateus não registrou, mas Lucas registrou que essa oração se deu no momento em que os discípulos chegaram a Jesus e pediram a ele: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Aí Jesus vai ensinar, vocês vão orar assim, né? Então, não é só uma oração ensinada por Jesus, mas é uma oração em que Jesus também nos ensina, de modo implícito e indireto, a vivermos também. Não é só a orar, não é só para o momento religioso, não é só para o momento devocional, mas é para a vida mesmo, para o nosso cotidiano, para a nossa prática diária. Essa oração tem muitas lições, tanto lições práticas, quanto lições teológicas, revelações sobre Deus, sobre nossa relação com Deus e com o próximo, estão postas para nós neste texto sagrado. Então eu quero caminhar nessa direção aqui hoje, nesse culto que a mocidade oferece a Deus. E apesar de ser o culto oferecido pela mocidade, mas Deus tem uma palavra para todos aqui hoje, inclusive para os meninos, as meninas, adolescentes, moças, rapazes, pais e mães de família, e a você que ainda não é evangélico, não é cristão convertido, ainda não tomou a sua decisão por Jesus Cristo. Minha oração é que ao final do estudo dessa oração, você possa tomar uma decisão pelo Senhor Jesus, de entregar a sua vida totalmente a Ele. Amém, meus irmãos? Então vamos ao texto sagrado. Jesus nos ensina a orar. Por que é que Jesus nos ensina a orar? A primeira lição que nós podemos aprender antes de entrarmos nas linhas da oração é que Jesus nos ensina a orar porque nós naturalmente não sabemos orar. Só precisa ser ensinado por Jesus quem não sabe, quem não conhece, quem não entende. Se nós, de nós mesmos, soubéssemos dirigir-nos a Deus, não precisaríamos da orientação de Jesus nesse específico. Aliás, o apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas e Ele nos ajuda a orar, Ele intercede por nós, porque nós não sabemos como orar. Nós não sabemos como nos dirigir a Deus, nós não sabemos o que pedir a Deus. Você quer uma prova de que uma pessoa sem Jesus não sabe orar? Reúna sua família no almoço de domingo, como tivemos hoje, e peça para os seus amigos não convertidos, para os seus amigos que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, peça para eles fazerem uma oração agradecendo pelo almoço. Eles vão ficar sem graça, eles vão ficar vermelhos, eles não vão saber nem começar a oração do Pai Nosso, porque o homem sem Jesus, ele não sabe orar. Aliás, na boca de um homem sem Jesus, a palavra Jesus é um grande constrangimento. O homem que ainda não entregou-se a Jesus, não pode dirigir-se a Deus chamando-o de pai. Então é muito constrangedor eu chamar de pai alguém que eu não reconheço como pai, alguém com quem eu não tenho uma relação de filiação. Então, uma pessoa não convertida, ela vai se sentir tímida, constrangida, ela vai declinar da oportunidade. E talvez ela comece, até com muita insistência, constrangimento, corada de vergonha, a orar. Mas depois de que falar 5 ou 6 palavras, ela vai cuidar apressadamente para finalizar a oração, porque ela está tremendamente envergonhada de estar fazendo algo que ela não se sente habilitada, capacitada para fazer aquilo adequadamente. O homem sem Jesus, ele não sabe orar. Muitas vezes, até mesmo o crente, que já tomou a sua decisão de fé pelo Senhor Jesus, quando ele está fora da presença de Deus, quando ele está fora da direção de Deus, ele não sabe orar. Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos prazeres e deleites. Não sabe orar. Está pedindo apenas para a satisfação pessoal, para o deleite pessoal, em detrimento do socorro e da atenção à necessidade
alheia. Então, muitas vezes, até mesmo o crente não sabe orar. E quando eu digo não saber orar, eu não estou dizendo aqui no sentido de não saber usar palavras bonitas, não saber ser retórico na oração, não saber... Porque tem gente que na oração, ele não ora, ele faz discurso para Deus. Sabe o político, quando sobe no palanque para fazer discurso político, ele escolhe as melhores palavras, os melhores jargões, ele sabe, enfeita o discurso para impressionar a quem lhe ouve. Não é? O ex-presidente da República, antes de ser preso e se entregar à Polícia Federal, ele usou e abusou da retórica, de expressões bonitas, até criou jargões numa tentativa de eternizar aquele seu discurso antes da prisão. Mas, meus irmãos, muito bem apropriadamente, disse um certo teólogo. Disse um homem de Deus que, usando uma metáfora interessante, ele disse que a chave abre a porta, não porque é dourada, mas porque é do tamanho certo. A oração, ela não obtém resultado porque ela é dourada, porque ela é enfeitada, porque nós usamos de palavras bonitas, adornadas, de elogios retumbantes. Oh, amantíssimo Deus, tu que estás acima dos querubins e serafins, tu que habitas na transcendente e imarcessível luz gloriosa. Deus não dá as mínimas para esse palavreado, essa verborragia nossa. Deus não está nem aí para isso, irmãos. Muitas vezes o homem adulto se esforça tanto para fazer uma oração tão bonita, tão adornada, tão enfeitada, que não abre a porta do céu, Deus não ouve e não lhe dá resposta. Mas uma criança de 5 anos, você diz: menino, ora aí pela família, ora agradecendo pelo almoço, ora para o papai que está doente, ora pelo irmãozinho que está dodói. E a criança, naquela simplicidade, naquela singeleza, ela abre a boca, ela não escolhe palavras, ela não seleciona adjetivos bonitos, ela não usa de discurso retumbante, ela fala numa naturalidade com Deus, como ela fala com o pai, com a mãe dentro de casa. E na simplicidade dela, ela consegue colocar a chave na porta do céu, e na oração ela gira a chave, a porta se abre, Deus ouve, Deus se revela, Deus responde e se manifesta em resposta à oração de uma criança. Nós não sabemos como orar, mas Jesus nos ensina a orar. Aliás, irmão, se você tem feito orações ao Pai e você não tem recebido as respostas dela, eu sugiro que você comece a mudar a oração e que você comece a pedir a Jesus: Jesus, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, eu acho que eu não estou orando direito, eu acho que eu não estou fazendo as petições corretas. Meu Senhor Jesus, me ensina o que eu devo pedir, me ensina o que eu devo falar, me ensina como eu devo me comportar, me ensina as atitudes do dia a dia. Jesus, me ensina a orar em comunhão contigo, porque quem ora em comunhão com Jesus tem as suas orações ouvidas e no tempo certo atendidas por Deus dos céus. Se você entende esta palavra, diga amém. Aí agora nós entramos no texto. Jesus diz: vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu. Olha o vocativo que Jesus nos ensina a utilizar na oração. Veja que Jesus não nos ensina nada difícil de pronunciar. Veja que Jesus nos ensina nenhuma palavra, nenhum termo difícil de se utilizar. Jesus nos ensina a falar como crianças: Pai, Pai, Pai nosso, que estais nos céus. Glórias a Deus. O apóstolo João dizia: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos
filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Você sabe, irmãos, que os judeus, você lê os 39 livros do Antigo Testamento, e você raramente vai ver o judeu dirigindo-se a Deus, o Senhor, Elohim, Adonai, como pai. Dificilmente. Ele usava muitos termos para se dirigir a Deus. Senhor, Todo-Poderoso, mas pai é uma palavra raríssima para referir-se a Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus eles alimentavam uma reverência tão grande, mas tão grande, que simplesmente ofuscava da mente, do entendimento deles, quem de fato eles eram diante de Deus e quem Deus de fato era para eles. Então, nesta reverência desmedida e até exacerbada, além da conta, por querer não desonrar a Deus, por querer não tratar a Deus com desrespeito, eles evitavam esses pronomes muito afetivos, esses adjetivos de muito carinho, de muita amizade, de muita intimidade. Eles tinham medo, eles tinham temor de pecar por excesso de intimidade. Então eles dificilmente dirigiam-se a Deus como Pai. Agora olha que coisa inusitada. Jesus, que é Deus encarnado, Jesus que é Filho de Deus por geração, ele possui o DNA de Deus. Jesus que é o único Filho de Deus, que é Deus como Pai. Por isso João diz que ele é o Filho unigênito, o Filho da mesma gênese, o Filho da mesma origem, o Filho de Deus que é Deus, porque nós somos filhos de Deus também, sim ou não? Quantos aqui têm certeza que são filhos de Deus? Agora, nós somos filhos de Deus numa relação legal, numa relação de adoção, porque Deus nos adotou em sua família por meio de Jesus Cristo, cujo sangue nos reconcilia com o Pai. Aliás, deixe-me abrir um parênteses rapidinho e fechá-lo com muita velocidade. Só pode dirigir-se a Deus como Pai aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como seu Rei pessoal e como seu Senhor pessoal. Não existe esse discurso ecumênico de dizer todos somos filhos de Deus, todos nós, independente de religião, temos o mesmo Deus, temos o mesmo Pai. Mentira, mentira que até mesmo Jesus refutou, porque Jesus disse assim aos judeus que não criam nele: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dele. Em outra ocasião, Jesus disse assim aos judeus: quem me rejeita, rejeita ao Pai que me enviou. Em outra ocasião, ele disse: se alguém me nega, nega não apenas a mim, mas aquele que me enviou. Então, se no budismo Jesus não é aceito como Senhor, Salvador e Filho de Deus, então eu sinto muito dizer a um budista: mas eu não sou irmão dele e ele não é meu irmão e nós não temos o mesmo Pai, porque negou a Jesus como Senhor e Salvador, não pode ser filho do Pai, não pode ser meu irmão. Se um espírita, se um mormon, se um muçulmano, se um hindu, seja lá quem for, rejeita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, então está não só rejeitando a Jesus, mas está também rejeitando ao Pai. Portanto, quem rejeita Jesus como personagem central e principal de sua fé, não pode dirigir-se a Deus como Pai, porque ainda não é filho. O Evangelho de João, capítulo 1, começa dizendo no versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Preste atenção, o direito de ser feito filho de Deus não é natural. Ninguém traz da barriga da mãe a filiação divina. Ninguém nasce filho de Deus. Ser filho de Deus é um direito que é
dado a quem? Aquele que recebe a Jesus Cristo pela fé em seu coração. Agora veja que coisa linda. Quem não recebeu Jesus em seu coração, pode se dirigir a Deus como o Senhor, como o soberano, como o cara lá de cima, como a Xuxa fazia muito em seus programas, hoje não sei se ela faz mais. Quem não tem Jesus Cristo no coração, pode usar muitos pronomes para dirigir-se a Deus, menos Pai. Só pode chamá-lo de Pai quem recebeu Jesus em seu coração. Aí eu lembro das palavras do pastor João de Oliveira. Pastor João de Oliveira dizia o seguinte: eu sou filho de Deus e vou chamá-lo de Pai. Quem estiver achando ruim, que o chame de Vossa Excelência. Glórias a Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui esta noite? Filhos de Deus porque aceitaram Jesus Cristo em seus corações. Agora fecha esse parênteses e veja o que é que Jesus diz. Vocês vão orar chamando-o de Pai. E o nosso Deus, irmãos, não é um pai cafajeste. O nosso Deus não é um pai ordinário, um crápula, que faz filhos e os abandona, que faz filhos e não os sustenta, que faz filhos e não lhes dá a provisão necessária. O nosso Deus não é um pai que fez um monte de filhos por aí e os entregou ao relento, como muitos homens estão fazendo por aí. Engravidam mulheres, contraem uma relação matrimonial, mas depois se engraçam por uma mocinha qualquer, abandonam a esposa, abandonam os filhos, se divorciam, contraem um novo casamento e muitos deles não pagam nem a pensão devida para os filhos que ele gerou nas entranhas de sua primeira mulher, os deixa largado para lá. Não, Deus não é um homem sem vergonha, Deus não é um ímpio, um crápula, Deus não age desta maneira. Deus é um pai que ama, Deus é um pai que protege, Deus é um pai que cuida, Deus não é um pai ausente, que vive viajando distante e nem liga para saber como os filhos estão. Deus, ele se importa tanto com os seus filhos, mas se importa tanto que ele está em nosso meio esta noite para nos ouvir, nos fortalecer e nos guiar na jornada desta vida. Glórias sejam dadas ao nosso Pai Celestial que nos ama e está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Ele é nosso Pai. E Ele está no céu. Isso fala da transcendência de nosso Pai. Isso fala da grandeza de nosso Pai. Isso fala da superioridade do nosso Pai. Ele é um Pai que está acima, nos céus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele não está por baixo, Ele está acima. Ele não é menor, Ele é maior. Ele não é igual, Ele é superior. Glórias a Deus. Nós não temos um pai fraco, nós não temos um pai tímido, nós não temos um pai de recursos limitados, nós não temos um pai pobre, paupérrimo. Não. O nosso Pai, Ele é criador dos céus, Ele é criador da terra, Ele é criador das galáxias, das constelações. Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele é maior que os anjos, Ele é maior que os arcanjos, querubins e serafins. Ele é maior que as mais altas montanhas deste mundo. Ele é maior que os oceanos. Ele é tão maior, mas tão maior, que a Bíblia diz que todos os oceanos da terra não passam de uma gota de água num balde diante dele. Ele é tão maior, mas tão maior, que ele sustenta o universo na palma de sua mão. Ele é tão maior, mas tão maior, que os anjos lhe reverenciam, dizendo: Santo, Santo, Santo. O nosso Pai é maior. Ele é maior que mim, Ele é maior que você. Ele é maior que o seu problema, Ele é maior que a sua doença, Ele é maior que o seu tumor, que o seu cisto, que o seu câncer. Ele é maior que as pedras nos seus rins, Ele é maior que as suas dívidas, Ele é maior que as suas tristezas, Ele é maior que as suas frustrações, Ele é maior que os seus medos, que os seus pesadelos, que as suas incertezas. O nosso Pai é maior. Glórias a Deus. Ele está nos céus. Aí Jesus diz: santificado seja o teu nome. Jesus está nos ensinando
que nós devemos santificar o nome do nosso Pai. O que significa santificar o nome de Deus? Deus já é santo, sim ou não? Ele é totalmente santo, sim ou não? Irretocavelmente santo, sim ou não? Não existe nenhum pedacinho em Deus que não seja santo. Não existe nenhuma ruga, nenhum arranhão, nenhuma falha moral em Deus. Não existe. Não existe. Não existe em Deus nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhum engano. Ele é perfeitamente santo, totalmente santo, cabalmente santo. Então o que significa santificado seja o teu nome? Na verdade, santificar o nome de Deus é uma ação que Jesus nos ordena fazer. Santificar o nome do Pai, reverenciar o nosso Deus, tratar com respeito o nosso Deus, tratar com dignidade, tratar com honras e louvores ao nosso Pai. Deus não pode se envolver em nossas piadas. Deus não pode ser invocado em nossa boca com jocosidade, com brincadeira, com irreverência. Deus não pode ser um discurso leviano na boca do crente. É preciso ter cuidado. Os artistas estão por aí. O pessoal da Porta dos Fundos, da Rede Globo, dos canais de humor, da internet, da televisão, ficam fazendo piada com o nascimento virginal de Cristo, ficam fazendo piada com a Bíblia, ficam fazendo piada, gracinha com o mar vermelho que se abriu, ficam fazendo piada com os anjos, ficam fazendo piada com o céu. Eu já contei para vocês que eu tive um professor de sociologia na universidade que ele dizia: o céu dos crentes deve ser um negócio muito sem graça, porque lá a gente não vai poder beber uma cervejinha e nem pegar uma mulher. Isso é tratar Deus com irreverência. Isso é tratar Deus com desrespeito. E muitas vezes está o crente diante da televisão, diante da internet, navegando os canais lá do YouTube, assistindo essas pegadinhas, essas piadas levianas, torpes e imorais, que tratam com desrespeito e irreverência o nome do nosso Deus, a nossa fé, a nossa religião, o nosso Cristo, o nosso Deus. Irmão, como é que um servo do Senhor, como é que um filho de Deus pode ficar rindo enquanto os ímpios fazem piada com o nome do seu Deus? Como é que o crente, o jovem crente, o moço crente pode mandar pelo WhatsApp para os amigos: assiste aí essa pegadinha, assiste aí essa piada, olha como é engraçado, kkkk, é piada imoral, é piada indecente, é piada de duplo sentido, usando linguagem, vulgar, obscena, que é aversa, que é contrária aos valores do cristianismo. Não, meus irmãos, digamos não às piadas indecentes, digamos não às pegadinhas imorais, digamos não à imoralidade, digamos não à irreverência, e que possamos santificar Deus em nossas casas, que Deus seja santificado na sala de nossa casa, que Deus seja santificado no quarto de nossa casa, que Deus seja santificado enquanto utilizamos o nosso smartphone, enquanto utilizamos o WhatsApp, Facebook, Instagram. Que Deus seja santificado em nosso trabalho. O moço crente, a moça crente jamais deve aceitar para si a fama de contador de piada na universidade, a fama de contador de piada no trabalho. Tem crente que não evangeliza os amigos, não fala de Jesus para os amigos, não apresenta o evangelho aos amigos, mas na hora do intervalo no trabalho e nas aulas, ele faz a roda de amigos, coloca-se no meio e põe-se a contar piadas. Pois escute o que eu lhe digo da parte de Deus essa noite: Deus não lhe chamou para ser humorista, Deus não lhe chamou para ser um youtuber famoso contando coisas engraçadas, Deus não lhe chamou para ser um leviano, Deus lhe chamou para ser profeta, para ser evangelista, para ser pregador, para proclamar as maravilhas do seu reino. Então santifique. Deus deve ser santificado nas nossas publicações
virtuais. Sim, porque Davi dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é bendizer? É dizer bem, é falar bem, é dar bom testemunho, é dizer boas coisas, é dizer coisas corretas. Agora veja o que é que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Cada publicação sua na internet tem que falar bem de Deus. Seu procedimento na rua tem que falar bem de Deus. Se vai a uma festa de aniversário, comporte-se de modo a exaltar o nome do Senhor. Se vai a uma festa de casamento, comporte-se de modo a exaltar o nome do Senhor. Se está na fila de uma casa lotérica, de um banco, não fique amaldiçoando o gerente, não fique falando palavrões, não fique arrumando motim e levantando os outros que estão na fila contra aquela agência. Não, aonde você estiver, seja dirigindo o seu carro no trânsito, seja no hospital, seja trabalhando como servidor público em uma repartição pública da cidade, cumpra seu horário com decência, não chegue atrasado, não coloque atestado falso, não fique cumprindo meio expediente se você deve cumpri-lo todo, não fique arrumando desculpas para não ir trabalhar, porque afinal de contas você está sendo pago, você está recebendo seus honorários para cumprir aquele serviço. Então aonde você estiver, exalte ao nome do Senhor com a sua vida, com o seu procedimento, para que Deus seja santificado em você. Santificado seja o teu nome. A Jesus nos ensina ainda a dizer ao Pai: venha a nós o teu reino. Glórias a Deus. Agora presta atenção numa coisa interessante. O versículo 9 diz: Pai nosso que estás no... Mas agora Jesus diz: venha a nós o teu... Estás lá em cima, mas eu oro, Pai, venha até nós. Porque Deus é um Deus transcendente, Ele está acima, Ele é superior, mas Deus é também um Deus imanente. Ele está perto, Ele está próximo, Ele está junto. Os deístas com D dizem que Deus existe, mas Ele está longe demais para se importar conosco. Os deístas entendem que Deus existe, que Ele criou o mundo, o universo, a criação, estabeleceu leis físicas e deixou aí as leis físicas governando e os homens dirigindo a história. Mas Ele arrumou as malas e foi embora. Os agnósticos diriam: olha, Deus pode existir, pode não existir. Essa é uma questão que nós não podemos alcançar e definir. Se Ele existe, está longe demais para poder se apresentar e ser revelado a nós com clareza e objetividade. Mas isso é mentira. Estão errados os agnósticos e estão errados os deístas. Porque Deus não é só um Deus de lá, Ele é também um Deus de cá. Ele não é só o Deus que está acima, Ele é o Deus que também está perto. Ele não é só o Deus que está no céu, porque um dos principais atributos de Deus chama-se onipresença. É um atributo que o diabo não tem, os demônios não têm, os homens não têm. Somente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo possuem onipresença. E o que é onipresença? É a capacidade de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Agora veja que coisa linda. Ao mesmo tempo em que Deus está agora na congregação do Cruzeiro, Ele está na congregação do Paulistano, Ele está na congregação das Malvinas, Ele está na congregação da Liberdade 2, Ele está com os nossos irmãos no campo, Ele está com os nossos irmãos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Índia, no Paquistão, no Oriente Médio. Nesse exato momento, Deus está com os astronautas no céu, Deus está com os marinheiros em alto mar, Deus está nesse exato momento com o homem que mora na fazenda, no sítio, nas chácaras, nas montanhas. Nesse
Nesse exato momento, Deus está com o seu parente que está em casa, com o seu parente que mora em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nesse exato momento, Deus está aqui, mas também está em todo lugar, ao mesmo tempo, porque Ele é Deus onipresente, Ele é Deus que está lá, mas também está aqui. A sua presença enche a terra e enche os céus. Davi sabia tanto disso que ele disse: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada, tua mão há de me acompanhar. Se eu descer às profundezas das trevas e dizer, de certo as trevas me encobrirão, eu cometo um grande engano, porque luz e trevas para ti são a mesma coisa. Olha que coisa linda Davi está dizendo. Davi está dizendo: Senhor, não há treva densa alguma onde eu possa me esconder de ti. O Senhor vê tão bem a luz do sol do meio-dia, quanto vê sob a escuridão da meia-noite. Não há nenhum lugar onde os homens possam se esconder de Deus. Não há caverna, não há rocha, não há buraco, não há canal, não há túnel subterrâneo, não há profundeza oceânica suficiente para esconder nenhum de nós das vistas de Deus, porque os seus olhos são como chama de fogo, que dissipa as trevas, que dissipa a escuridão e torna todas as coisas nuas e patentes. É por isso que o pastor Raimundo de Oliveira dizia que numa noite escura, num quarto escuro, em cima de uma mesa de granito escuro, está uma pulga preta. Do alto de sua glória, Deus a vê. Aleluia. Irmão, se Deus pode ver uma pulga preta num quarto escuro, numa noite escura, em cima de uma mesa de granito negro, o que é que Deus não pode ver na minha e na sua vida esta noite? Venha a nós. E Ele já veio, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. O Salmo 46, que nós muito conhecemos e que é muito citado nos círculos de oração, qual é o primeiro verso desse Salmo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem, Ele não é só presente, Ele é bem presente. Glórias a Deus. No hospital de trauma agora, Deus está bem presente. Nas duas UPAs de Campina Grande agora, Deus é bem presente. Com os nossos missionários agora, irmã Sâmia lá na Índia, Deus é bem presente. Glórias a Deus. Ele é bem presente. Você pensa que Ele está longe, você pensa que Ele está distante, você pensa que Ele não ouve, você pensa que Ele não se importa, você pensa que Ele não vê. Lê do engano seu. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Deus está presente. Os deístas não podem cantar assim, mas nós podemos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu, tão certo como amanhã, tá, diga para o seu irmão, tão certo como eu te falo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem certeza que estão me ouvindo? Então, tão certo quanto eu te falo e tu podes me ouvir, Deus está aqui. Aleluia! Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. Moças e moças, moços e moças, escutem-me isto. É a vontade de Deus que deve priorizar na vida de cada um de vocês. Fazemos muitos planos, muitos projetos. Traçamos os planos sobre que faculdade, que concurso público, sobre com quem namorar, noivar, casar. Traçamos, colocamos muitos objetivos em nosso coração. E quantas vezes nós subimos ao Monte Sinai, levando as pedras para Deus, com os mandamentos já escritos, apenas para receber o crivo de Deus. Nós subimos até a presença de Deus e dizemos: Senhor, está aqui os meus 10 mandamentos. E vim apenas buscar a sua chancela. Está aqui o que eu quero para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica, para a minha vida sentimental, para a minha família, meus amigos. É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. O Senhor assina embaixo e está tudo resolvido. Errado.
devemos fazer como fez Moisés. Levemos a Deus as pedras vazias e deixemos que Ele, com seu próprio dedo, escreva para nós o que Ele tem reservado para cada um. O nosso grande problema é que estamos aparecendo diante de Deus com uma lista interminável de pedidos. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Senhor, eu quero assim. E se Deus não nos faz conforme nós pedimos, fazemos biquinho, fazemos cara feia e até ameaçamos desertar, abandonar a fé e renunciar à obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Mas escute uma coisa essa noite: Deus ainda é Deus e você ainda é servo. Ele ainda está acima e você ainda está embaixo. Ele ainda manda e você ainda obedece. Ele ainda diz não e você ainda tem que baixar a cabeça e dizer sim, Senhor. Não se deixe enganar por esse evangelho humanista, antropocêntrico, triunfalista, fabricado nas quinquilharias da teologia da prosperidade, que diz que você tem que ordenar, você tem que mandar, você tem que liberar a palavra rema, a palavra de ordem, e quando você decretar, Deus vai dar um jeitinho de fazer acontecer. É um grande engano. Deus não vai dar jeitinho de fazer acontecer absolutamente nada, porque Deus não tem compromisso com a minha vontade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Apareça diante de Deus em oração, mas apareça diante dele dizendo: Senhor, o que queres para mim? Que curso? Que concurso? Sobre meus relacionamentos, meus sentimentos. Porque eu tenho uma ética comigo que é: para cada moça crente, Deus tem um rapaz crente. Para cada rapaz crente, Deus tem uma moça crente. Ninguém precisa se desesperar, arrancar cabelo e achar que está passando a idade, que vai morrer, que vai se acabar, que não vai conseguir, que não vai... Não precisa se desesperar, mano. Estuda, trabalha, ora, faz a obra de Deus. E quando tu menos esperar, sem precisar cavar tanto, Deus vai colocar diante de ti a pessoa com quem Ele vai te unir numa relação que vai durar até que a morte os separe. Mas enquanto isso não acontece, ouça o que diz o apóstolo Paulo: o casado cuida da sua família, o solteiro cuida da obra de Deus. Deus não está tão preocupado com o seu casamento como você está, mas Deus está muito mais preocupado com a obra dele, que ele tem para você, do que você jamais esteve. Então, a partir de hoje, coloque-se diante de Deus como um jovem solteiro, disponível, ousado, corajoso, para fazer toda a vontade de Deus para a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e fique tranquilo, porque de quebra Ele vai te dar todas as demais coisas. Seja feita a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus é não curar. Às vezes a vontade de Deus é recolher no celeiro dele. Às vezes a vontade de Deus é que você espere. Às vezes a vontade de Deus é que você saia do lugar onde você está e busque fôlego em outro lugar. Billy Graham, maior evangelista do século XX, morreu recentemente aos 99 anos de idade. Ia completar 100 anos esse ano. Pregou para mais de 200 milhões de pessoas em volta do mundo, inclusive em países comunistas, fechado e hostis ao evangelho, como Rússia e China. China, que agora proibiu de serem vendidos Bíblias lá, por não comungar com os valores do socialismo. Mas Billy Graham entrou lá e falou de Jesus para os chineses. Mas antes de morrer, Billy Graham deixa uma mensagem para os jovens, que eu tomei para mim, e gostaria que cada um de vocês tomassem para vocês. Billy Graham, no alto de seus quase 100 anos de vida, ele dizia: não despreze a sua vida e não aceite nada menos que o plano de Deus para você. Entenderam? Não aceite nada menos que o plano de Deus para você. Não se contente com migalhas. Qualquer coisa. Não, Deus não tem qualquer coisa para você. O nosso Pai é dono do ouro e da prata.
do universo, Ele tem planos lindos. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. Crente que vive buscando migalha deste mundo, ainda não entendeu a sua posição diante de Deus, e ainda não entendeu a posição de Deus diante dele. Deus não tem qualquer coisa para você, Deus tem o melhor. Busque a vontade de Deus. Senhor, eu quero tudo e nada menos daquilo que o Senhor reservou para mim. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Sabe o que significa isso? Contentamento. Contente-se com o que Deus tem dado a vocês. Estão me ouvindo, irmãos e irmãs? Estão me ouvindo, jovens? Estão me ouvindo, igreja? Contentem-se com o que Deus tem dado a vocês. O pão de cada dia. Amém? Porque tem muita gente numa corrida louca, atrás de dinheiro, de riqueza. Tem muito jovem que já não pisa mais na igreja, porque a vida dele agora é estudar, é para fazer Enem, é para fazer faculdade, é para fazer concurso, é viajando para a Europa, Estados Unidos, e vai, e vem. Quantos jovens que estão há 3 meses sem tomar ceia, 5 meses sem tomar ceia, e não sente, tem jovem que já está tão endurecido em seu coração, que já não sente mais falta da comunhão com a igreja, já não sente mais falta do culto de Santa Ceia, já não sente mais falta da escola bíblica dominical. Quantos pais e mães de família que passam a semana inteira correndo feito loucos para cima e para baixo, viajando nas estradas do Brasil, cortando as BRs, porque tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, tem que comprar carro, tem que comprar casa, eu tenho que colocar piscina na minha casa, tem que fazer churrasco no final de semana, eu tenho que trocar essa televisão, tenho que comprar uma de 60 polegadas, porque tem que pagar Netflix, porque tem que pagar Wi-Fi, porque tem que pagar escola cara para menino. Eu não posso pagar uma escola cara, mas eu vou colocar meus filhos numa escola cara, porque eu quero dar o melhor. Meu irmão, contente-se com o pão de cada dia. Não é vergonhoso estudar em uma escola de bairro. Não é vergonhoso estudar em uma universidade pública. Não é vergonhoso ter mãe diarista, pai carpinteiro. Não é vergonhoso ter irmãos que trabalham em construção civil. Vergonhoso é pecar, vergonhoso é roubar, vergonhoso é ter a Polícia Federal às 6 horas da manhã, ao raiar do dia, levantando você da cama para levar você para o xirindró, para você ver o sol nascer quadrado. Isso é que é vergonhoso, é ter o seu pecado publicado na internet, jogado no ventilador da vida, todo mundo vendo, zombando, escarnecendo e dizendo, e é porque é crente. Isso é que é vergonhoso. Mas estudar, trabalhar decentemente, casar decentemente, ter a sua casa ainda que humilde, ainda que na periferia, isso não é vergonhoso. Sabe por que não é vergonhoso? Porque aqui nós somos passageiros, nós não temos morada fixa aqui, nós estamos apenas de passagem aqui. Nosso tesouro é no céu, nossa morada eterna é no céu, nossa riqueza é o céu, e é para lá que nós estamos indo. Ike Batiste, o homem mais rico do Brasil e um dos 8 homens mais ricos do mundo, já foi preso, cabeça rapada, roupazinha azul, passou um bocado de dia dentro da cadeia. Joesley Batiste e o seu irmão, os donos da Friboi, também tiveram cabecinha rapada, roupa azul e passaram dias na cadeia. O ex-presidente deste país, que amontoou ricas fortunas com sua família, à custa de saque aos cofres públicos, agora neste momento está preso. De que adianta ter tanto dinheiro? De que adianta repousar nos mais confortáveis hotéis do mundo? De que adianta ser tão badalado pelas mídias? De que adianta joias? De que adianta ouro? De que adianta prata? De que adianta contas bem abastecidas no banco, se não conta com a bênção de Deus? É melhor comer cuscuz com linguiça todo dia, mas ter Jesus sentado com você na sua mesa, do que oferecer churrasco tendo o diabo como seu churrasqueiro.
É melhor comer feijão macaça com arroz branco e um pedaçozinho de carne. É melhor, meu irmão. É melhor. Com Jesus é melhor. Porque a aparência deste mundo é passageira. Sabe o que é que diz o livro de Provérbios? O livro de Provérbios diz assim: não te canses para ficar rico, porque as riquezas são como pássaro, uma hora estão em nossas mãos e de repente voam e desaparecem. Quantos que dormiram ontem ricos e amanheceram hoje pobres, com seus bens bloqueados pela Justiça Federal? Quantos ricos estão se jogando de cima de prédios e pontes, se matando porque estão vendo suas empresas caírem em falência? Quantos que, em virtude dessa crise financeira que atacou o Brasil nos últimos 5 anos, entraram em depressão e agora estão sobrevivendo à base de psicotrópicos e de remédios tarja preta? Mas você, servente de pedreiro, carpinteiro, diarista, doméstico, você vai poder dormir hoje em paz e ter um sono tranquilo como uma criança, porque Deus tem providenciado a roupa, o calçado, o pão, a casa, a família, o casamento e o Espírito Santo sobre você. Vocês têm o que Neymar não tem, o que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi não tem. PSG pagou 810 milhões de reais para ter as 2 pernas alegres e habilidosas de Neymar. Mas se Neymar não se converter a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nem os seus quase 1 bilhão de reais poderá salvá-lo no dia do juízo final. Bruna Marquezine, Anitta, que agora deu uma palestra na faculdade de Harvard, porque o mundo é um mundo tolo, o mundo é um mundo bobo. Uma mulher que não canta, só rebola em cima dos palcos, proferindo palestra na mais importante universidade do mundo. Que mundo cão é esse que a gente vive? Mas nem Harvard poderá salvar a Anitta, se ela não se arrepender de sua sensualidade, de sua pornografia, de sua irreverência e de seus pecados. Mas vocês já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Vocês têm o Espírito Santo morando dentro de vocês. Vocês têm a Bíblia Sagrada em mãos. E vocês têm o céu que vos aguarda. Caminhem para lá em nome de Jesus. Deixe-me terminar essa mensagem, porque já estou abusando do horário. Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como perdoamos aos nossos devedores. Escute uma coisa e serei preciso e cirúrgico como médico nessas palavras. O perdão de Deus para você é condicional ao perdão que você dá para quem te ofendeu. Estão me ouvindo, irmãs? Eu prefiro ver o diabo do que vê-lo na minha frente outra vez. Você não perdoou ainda. Não perdoou meu pai. O teu pai no céu também não te perdoará. Perdoa-nos, como perdoamos aos nossos ofensores. Perdoar não é fácil, já dizia C.S. Lewis. Perdoar parece uma ideia muito fácil, até que se tenha algo que perdoar alguém. Não é fácil, irmã. Perdoar quem traiu, perdoar quem ofendeu, perdoar quem jogou um boato contra você, mentindo e disseminando mau caratismo sobre tua vida. Não é fácil perdoar. Mas também não foi fácil para Deus enviar Jesus e matá-lo na cruz para perdoar os meus e os teus pecados. Se você acha que é difícil perdoar quem te ofendeu, coloque-se no lugar de Deus e veja como foi difícil para Ele nos perdoar em Jesus Cristo crucificado. Não é fácil perdoar. Daquele que nos perdoou do tráfico, da prostituição, da linguagem vulgar, das brigas, da inveja, das macumbas que oferecíamos, das carnes sacrificadas aos ídolos que comíamos. Aquele que nos perdoou dos mais terríveis pecados que cometemos outrora, está agora nos dando graça, força e poder para perdoarmos aquele que nos ofendeu.
Talvez você não tenha conseguido dormir direito à noite, porque você ainda não liberou perdão para alguém. Talvez seu coração esteja carregado de culpa, de ansiedade. Talvez você esteja sofrendo doenças na mente, porque você ainda não perdoou a quem te magoou. Mas Deus nesse culto essa noite te diz: perdoa. Perdoa. Liga. Manda uma mensagem, atende as ligações. Aquele que te ofendeu está te ligando para te pedir perdão, mas você com o coração duro está dizendo: não atendo e quero que ele morra. Mas Deus está dizendo esta noite que se você não perdoar, quem vai morrer é você. Sim? Pois não? Sou eu mesmo. Ah, é? Estou ouvindo. Está perdoado. Fique em paz. Jesus já curou meu coração. Tu não merecia, mas olhando bem, eu também não merecia o perdão de Deus, então estamos zerados. Estás perdoado. Dorme bem, porque eu também quero dormir bem essa noite. Tchau, até mais. Trabalho. Perdoe esta noite, para que você possa voltar a dormir bem em nome de Jesus. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. Amém, meus irmãos? Quantos males nos cercam todos os dias? Quantas vezes Satanás já preparou armadilha para pegar vocês? É por essa rua que ela vai passar, porque é por aqui que ela passa todo dia quando vai para o trabalho. Vamos ficar na esquina, vamos nos esconder, vamos montar a tocaia. Quando ela passar, pegaremos ela. Só que eles não contaram com a astúcia de Deus. Eles pensavam que você estava andando sozinha. Mas quando a tocaia estava pronta para pegá-las, eles viram homens de branco em vossa volta. Homens reluzentes, com espada na cintura. Porque os anjos não andam com 38 e nem com AK-47. Eles andam com espada e os golpes deles são certeiros. Vamos pegá-las! Espera, quem são aqueles que vêm junto delas? E por que eles estão de branco? Eu nunca soube que essa menina era médica e anda com enfermeiros. Não eram médicos e nem enfermeiros, eram os anjos do Senhor que se acampam em volta daqueles que o temem e os livram de todo mal. Ali está minha mãe, irmã Carminha. Toda vez quando vou na casa da minha mãe, que vou embora, que digo: mãe, estou indo, ela tem um gesto que é peculiar. Ela estende a mão na minha direção e me diz palavras que ela sempre me dizia quando eu era solteiro ainda: vá, meu filho, debaixo da mão potente do Altíssimo. Irmãs, que mão poderosa é essa? Eu já vi homem puxar 38 na minha frente. Já vi caba ruim, sem vergonha, aparecer na minha frente, rangindo os dentes para me matar. Mas pense numa mão poderosa, que nem deixou o homem ímpio atirar, e nem deixou o homem com os dentes rangendo me morder e me destruir, porque esta mão é maior que tudo e que todos, é mais poderosa e ela nos livra de todo mal. Moças e rapazes, voltem para casa hoje debaixo dessa mão potente. Andem sem medo, sem medo, sem medo, porque vocês são mais bem protegidos na terra do que o presidente Donald Trump, o homem mais procurado, mais desejado do mundo. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, vocês são mais bem guardados que ele. Quando o presidente Donald Trump vai a alguma nação, ele não aluga apartamentos, ele aluga prédio inteiro. Ele só precisa de um quarto, mas os restos dos quartos ele ocupa com seus agentes de segurança, com homens montados de frente e de trás, de um lado e outro, em cima e embaixo. Pois bem, vocês não são guardados por agentes federais, vocês não são guardados pelo FBI, pela CIA e nem pela Polícia de Inteligência do Brasil. Vocês são guardados pelo próprio Pai que vos ama, que vos salvou e que tem um projeto lindo para as suas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.